nosso texto e um pouco o assunto relacionado ao dia de hoje, que é a apresentação, a consagração da Giovana. Eu lendo o texto de Samuel, eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto, mas como a Bíblia é o único livro que o autor está presente, nós podemos tirar lições práticas e variadas de um mesmo texto, sempre que Deus quer falar a nós e quer falar ao seu povo. E assim nós vamos estudar hoje, então, esse texto. E o tema que nós vamos abordar é como ter filhos bem-sucedidos. Como ter filhos bem-sucedidos. No decorrer do texto, nós vamos considerar aí com os irmãos aquilo que nós queremos compartilhar. Eu gostaria de convidar você para que nós possamos ler agora a continuação desse texto, do versículo 19 até o versículo 28 do capítulo 1 de 1 de Samuel. Versículo 19 até o versículo 28. Eu sei que está difícil hoje, está calor, mas eu gostaria de contar com a colaboração dos adultos e das crianças, para que nós possamos alcançar o máximo de silêncio possível, para que nós possamos então aproveitar o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Dá uma verificada também no seu celular aí, para que nós possamos então ter esse momento de reverência diante de Deus, para que possamos aproveitar o tempo. Prometo não ser longo demais, mas eu gostaria de transmitir o que a palavra de Deus quer dizer para nós nessa noite. 1 de Samuel, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 28. Mesmo sentados, vamos fazer essa leitura. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia: o Senhor pediu. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze segundo melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente te confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias em que ele viver, pois do Senhor me pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos ao Senhor que pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor nos capacite a compreender a tua palavra de maneira clara, e que ela seja fixada em nossas mentes, ó Deus, em nossas almas, para que possamos ser como um servo prudente que cumpre com a palavra ouvida. Que não nos tornemos ouvintes negligentes, mas ouvintes e operosos praticantes, conforme a tua palavra nos diz. Nesse momento eu quero orar a Deus pela vida do irmão Giovanni, da Quênia, orando a Deus para que o Senhor conceda a ele sabedoria do Senhor, para absorverem também essa mensagem, e para que possam, ó Deus, praticá-la nas suas vidas, na vida da Giovana, para que ainda quando ela for velha,
não venha se desviar do Senhor, porque aprendeu, ó Deus, da tua palavra. Sustenta a vida do casal, ó Deus, e para que possamos, não só eles, mas nós que temos filhos pequenos, poder ouvir a instrução do Senhor e poder, ó Deus, cumpri-la conforme a tua vontade. Esse é o meu pedido, agradecido em nome de Jesus. Amém. Como ter um filho bem sucedido? É o desejo de todo pai ter filhos bem sucedidos. É o desejo de toda mãe ter filhos bem sucedidos. E o nosso desejo hoje é transmitir a você, pai, mãe, alguns passos que nós possamos dar para que os nossos filhos sejam bem sucedidos. E esses passos se encontram dentro do texto que nós lemos, para que nós possamos considerar, para que nós possamos cumprir, para que nós possamos fazer valer esse texto e a vontade de Deus em nossas vidas. Primeiro passo da mãe e do pai que quer ter filhos bem-sucedidos desde criança até a fase adulta, até a velhice, é que esse pai e essa mãe sejam consagrados a Deus. Assim como nós vamos consagrar a Giovana hoje, existe a necessidade de que pai e mãe, o Jeová e o Kênia, sejam consagrados a Deus. Porque como eu vou consagrar o meu filho, a minha filha, como eu vou poder levar ao Senhor e ofertar ao Senhor, se eu não tenho capacidade para criá-lo de acordo com a palavra de Deus, para que essa consagração seja realmente verdadeira e não seja apenas uma promessa? Porque eu já consagrei várias crianças a Deus no culto, e muitas delas nunca voltaram mais para a igreja, porque os seus pais, eles não estavam interessados em consagrar seus filhos, estavam interessados em cumprir um rito, apenas uma cerimônia, como se aquela cerimônia fosse mágica, e aí pudesse então esquecer do pacto que fizeram. Mas nesse momento aqui, simplesmente está lançando sobre nós a responsabilidade de levar os nossos filhos a andar nos caminhos de Deus. Então eu preciso, eu e você que é pai e mãe, ter vidas consagradas ao Senhor, para que eu possa ter filhos consagrados ao Senhor. Existe um ditado extremamente correto: casa de pai, escola de filho. Se você não é consagrado ao Senhor, não espere que os seus filhos sejam, porque eles vão seguir o seu exemplo. E Ana e Eucana eram pessoas consagradas ao Senhor. O versículo 8 diz: então Eucana, seu marido, lhe disse: por que choras? Olha aqui a situação de Ana. Olha, Eucana aqui, como os costumes do tempo antigo, isso na Bíblia não aprova, mas Deus tem uma vontade permissiva, que Ele deixa que nós façamos coisas erradas, mesmo que Ele não aprove, e nós vamos pagar o preço. Ele tinha duas esposas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a Penina, ela ficava provocando Ana, porque a Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha. E a cultura de antigamente, aqui na cultura do texto bíblico, não é igual hoje. Hoje você vê um casal sem filhos, isso não é estranho, é a opção que ele teve. Mas nos tempos bíblicos, uma mulher que não gerava filhos era considerada uma maldição, era considerado algo terrível. E aquela mulher era muito mal vista na sociedade, ela era humilhada. Da mesma forma que Penina humilhava, as outras pessoas não humilhavam. Então Ana passava por um grande sofrimento, por ser estéril, por ser considerada uma pessoa maldita na sociedade. Mas mesmo diante dessa situação, nós olhamos aqui, e mesmo chorando, nós encontramos Ana onde? No templo. A atitude de muitas pessoas quando não recebem a bênção que querem de Deus, quando não recebem aquilo que buscam, muitas vezes é abandonar o Senhor.
Ana aqui, ela estava sem filhos, ela estava chorando, ela estava sofrendo, mas ela estava onde? Na casa de Deus. Isso é consagração. Quando eu estou sofrendo, quando eu estou chorando, quando eu estou passando momentos difíceis, mas mesmo assim eu estou na casa do Senhor, mesmo assim a minha vida está consagrada a Deus, porque eu não sirvo a Deus pelo que eu recebo ou pelas circunstâncias que eu vivo. Eu sirvo a Deus porque eu sou grato, porque eu amo a Deus. Então, se você quer ter um filho, uma filha bem sucedido, eu peço que vocês sejam consagrados a Deus, assim como Ana era consagrada ao Senhor. O versículo 10 continua falando dessa consagração de Ana, quando ali no versículo ele diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O texto diz que a amargura de Ana era tanta que levou ela a chorar abundantemente diante do Senhor. Mas nós não temos aqui um momento em que Ana pragueja, em que Ana se rebela, em que Ana questiona Deus. Penina, que é uma mulher terrível, que vive azucrinando a minha vida, ela tem filhos e eu não tenho, Senhor, por quê? Ana simplesmente ela se cala por dentro, aliás, ela se cala por fora, e ela começa a chorar, a derramar diante de Deus a sua alma, a sua amargura. Talvez naquele dia Penina houvesse provocado muito ela, porque essa situação ela era contínua. Esse aqui não era a primeira vez. Talvez Ana estava já chegando no seu limite máximo, e aí ela fala: eu vou clamar ao Senhor para que Deus me dê um filho. E a Bíblia diz que ela ora abundantemente. Isso é consagração. Orar abundantemente, aproximar-se do Senhor a cada dia mais, mesmo que o sofrimento aumente, mesmo que a solução não venha, mas eu estou orando cada vez mais ao Senhor. Eu estou sendo pai, estou sendo a mãe, consagrados a Deus. O versículo 11 fala que ela fez um voto ao Senhor, e fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor devolverei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela derrama a sua alma diante do Senhor, e ela fala: Senhor, se benignamente lembrares da tua serva, se benignamente não se esqueceres da minha aflição, Senhor, se o Senhor quiser me dar um filho varão, ou seja, um filho homem, eu o entregarei ao Senhor, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui está a consagração de Ana. Ela estava pedindo um filho para que ela pudesse se alegrar com ele, mas ela devolveria esse filho, e Samuel, ele já nasceria consagrado ao Senhor. Quando fala que em sua cabeça não passará navalha, nós temos o voto do Nazireu, que era uma pessoa que consagrava-se ao Senhor por um certo tempo. Ele não rapava, ele não cortava o cabelo, ele não bebia vinho, nem suco de uva, nem comia uva, e ele não tocava em cadáver, e ele era dedicado ao Senhor por um tempo, ele ser por um ano, por dois. Aqui, Ana estava dizendo o seguinte: eu vou consagrar Samuel todos os dias da sua vida, não só um ano, não só dois, mas todos os dias da vida de Samuel, ele será consagrado ao Senhor, mostrando que Ana era consagrada ao Senhor. E o versículo 15, na última parte, diz assim: porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Para criar filhos nos dias de hoje, precisa haver por parte dos pais consagração total ao Senhor, porque nós somos só dois, pai e mãe, marido e esposa, para que consigamos levar os nossos filhos até a presença de Deus e mantê-los lá.
enquanto que os inimigos desses filhos são muitos. No mundo existem inimigos, dentro de casa existem inimigos dos nossos filhos, pessoas e coisas que podem tirar os nossos filhos do caminho do Senhor, sem contar a natureza pecaminosa que está no coração de cada criança, que precisa ser domada. E essa natureza só pode ser domada com a disciplina, a correção e a instrução do Senhor. Então precisamos ter pais consagrados ao Senhor. Eu digo ao casal: se vocês querem que a Giovana seja como Samuel, consagrado ao Senhor, consagrem-se ao Senhor, de tal forma que vocês façam o mesmo compromisso que Ana fez. Eu vou viver e eu vou produzir na vida dessa filha a consagração que o meu coração tem, para que ela seja consagrada ao Senhor. E se precisarem derramar a alma de vocês perante o Senhor em oração, pedindo por ela, rogando para que Deus a guarde, para que Deus mantenha a sua vida espiritual, para que Deus a salve no momento em que ela tornar-se uma pessoa consciente do bem e do mal, façam isso, porque a consagração de vocês vai produzir uma consagração na vida da sua filha. E isso é um compromisso para a vida toda. Ana e Eucana eram pessoas consagradas ao Senhor. Uma outra coisa que eu preciso fazer para ter filho e filha bem-sucedidos, essa palavra não é apenas para o casal, é para todos nós, é que eu preciso me humilhar diante de Deus. Eu já li o versículo 11, mas olha a forma que Ana ora a Deus. Ela não ora a Deus assim: Senhor, todo ano eu venho aqui no templo, todo ano eu trago sacrifício, todo ano eu saio da minha casa de cavalo, de camelo, de carroça, a pé, seja lá do que for, e eu viajo, eu chego aqui na sua casa, eu dedico a minha vida ao Senhor, eu sou uma esposa excelente. O próprio marido diz que ela era excelente, porque ele a amava, muito mais até do que a outra esposa, e o Senhor simplesmente ignora isso. Eu mereço ter um filho. Ela não usou de soberba, mas o que ela diz? Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, Senhor, se o Senhor usar de bondade do Senhor e olhar para a minha aflição, olhar para o meu sofrimento, Senhor, se em todas as petições que o Senhor tem, se no governo do universo que o Senhor faz, se em toda a soberania do Senhor, todo o poder que o Senhor tem, o Senhor se lembrar de mim, Senhor, lembrar-vos da tua serva e não me esqueceres. Ou seja, Senhor, se o Senhor não tiver mais nada que o Senhor coloque na frente, estou eu aqui, Senhor, eu estou te implorando, eu estou chorando, estou derramando minha alma perante o Senhor, para que se o Senhor usar de benignidade, para que se o Senhor se lembrar de mim, Senhor, me dê um filho varão, e eu vou mostrar para o Senhor a gratidão que eu tenho. Eu vou trazer ele aqui para essa casa, eu vou deixar ele aqui, para morar aqui, para viver aqui, por todos os dias da sua vida, e ele será um nazireu, ele será um homem consagrado ao Senhor. Mas Senhor, lembra-se de mim, na minha insignificância, na minha pequenez, lembra-se de mim, Senhor. Isso é atitude de pessoa humilde. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Você quer ter um filho bem sucedido? Seja humilde diante de Deus. Ser humilde não é ser um pobre coitado. Ser humilde não é ser um miserável. Ser humilde é reconhecer diante de Deus a soberania, a autoridade, o poder, e submeter-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que possamos servir a Deus. Isso é ser uma pessoa humilde.
Por quê? Porque vai chegar muitos momentos na sua vida em que vocês terão que orar ao Senhor. Eu posso me colocar aqui porque eu tenho 3 filhos pequenos, em que nós teremos que clamar ao Senhor para que o Senhor nos atenda em determinada área dos nossos filhos. Talvez passando por uma dificuldade qualquer, nós tenhamos que chegar diante de Deus igual o ano chegou, orando e chorando, derramando a nossa alma para que Deus atenda a nossa oração. E Ana chegou diante de Deus com toda essa humildade. Quer ter um filho bem sucedido? Tenha humildade suficiente para orar a Deus e derramar diante de Deus a sua alma. Eu falei ontem como ter um casamento feliz, e hoje eu quero falar um pouquinho. Não vou falar a mensagem de ontem novamente, mas eu quero falar que para que um casal tenha um filho bem sucedido, ele precisa ter um casamento verdadeiro e precisa ter um casamento bem sucedido também, porque a atitude nossa como casal vai refletir imediatamente na vida dos nossos filhos e vai influenciar a maneira com que esse filho ou essa filha vai proceder diante da vida. Então nós precisamos ter um casamento bem sucedido. O texto diz, do começo até aqui eu quero considerar algumas coisas, mas o texto nos mostra que apesar daquele problema que o casal enfrentava, eles tinham um casamento bem sucedido. O primeiro problema que eu vejo aqui é a bigamia, que hoje é crime, hoje não é permitido, mas nos tempos bíblicos, não só nos tempos bíblicos, mas nos tempos não bíblicos, ou seja, contemporâneo à época bíblica, os outros povos que não eram da Bíblia também tinham casamentos bigâmicos ou de poligamia, tinha várias esposas, mas isso sempre foi um problema na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se atrever a ter um casamento com mais de uma pessoa vai sofrer problemas. Mas apesar desses problemas, Ana e Eucana tinham um bom relacionamento entre si. Ele diz para Ana, versículo 5: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. E o versículo 8 ele diz: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Apesar dos problemas que Ana e Eucana viviam, eles eram um casal bem sucedido. Nós podemos olhar aqui no amor que Eucana tinha por Ana. Talvez Eucana não entendesse o desejo de Ana de ter filho, porque ele era um homem. E um homem, ele quer ter filhos, mas isso, se não acontecer, ele consegue se adaptar melhor, ele consegue se conformar, e ele consegue tocar a vida dele. Mas a mulher, ela tem um desejo inerente em si de ter filhos. Isso é um sofrimento quando ela não consegue os ter. Então o que nós precisamos entender? Aquela situação de Ana, aquela situação de Eucana, não impedia com que eles tivessem um casamento verdadeiro. A esterilidade de Ana não impedia que o seu casamento fosse verdadeiro. Tem muitas pessoas que seguram os seus casamentos nos dias de hoje, única e exclusivamente por causa dos filhos. E quando esses filhos ficam de maior em casa, essas pessoas acabam largando as outras. Mas eu quero trazer para você nessa noite que nós não podemos ter o nosso casamento sustentado nos nossos filhos, ou sustentado numa situação da qual eu não posso sair. Os nossos casamentos, eles precisam ser sustentados por Deus na base do amor, na base da entrega mútua de um para com o outro. E é isso que Ana e Eucana tinham. Eles amavam-se uns aos outros. Olha o carinho dele para com ela, até em desprezo àquela que lhe havia dado filhos. Naturalmente, até Eucana desprezaria Ana, porque ele ia falar: olha, Penina me deu filhos,
mas ela me deu filhos, e você, Ana, não me deu nada. Então eu tenho obrigação para com ela, mas ele não estava nem aí. Ele pegava a porção dobrada da comida, daquilo que eles alimentavam dentro do culto ali, e dava a porção dobrada a Ana. E ele consolava a Ana. Ele chegava para ela e dizia: Ana, olha, eu sou melhor que 10 filhos, Ana, contenta comigo. Eu sou um marido bom, que te amo. Eu sou aquele que está ali do teu lado, cuidando de você. Contenta comigo, você não está feliz comigo, Ana? Ele até talvez se sentia um pouco ofendido pelo sofrimento de Ana, mas eles mantinham o seu casamento. Podemos ver que Ana estava ali, consagrada ao Senhor, junto com Eucana, orando, dedicando a sua vida. E quando Ana falava que faria alguma coisa, Eucana concordava. Ele dizia: então faça como bem lhe parecer, Ana. Você não vai hoje não? Você não vai esse ano por tempo não? Então quando o menino desmamar, você pega ele e entrega ao Senhor. Olha que ele não questiona, você vai levar meu filho, você demorou um tempão para ter um filho, agora você vai pegar esse filho pequenininho, mais ou menos ele devia ter 3 a 4 anos, quando ele foi entregue no templo. Você vai fazer isso, mano, mas não vai de jeito nenhum, ele é meu filho. Aí ele fala: olha, faça como bem lhe parecer. Nós podemos ver a concordância do casal, o amor do casal, a compreensão de um para o outro. Você quer ter filhos bem-sucedidos? Lute pelo seu casamento. Se nós deixarmos que o nosso casamento seja destruído, nós estamos destruindo a nossa família. Lute. No que depender de você, lute pelo seu casamento. Não só, eu quero dizer o seguinte, não só permanecer casado em aparências, mas ter um casamento verdadeiro, como nós falamos ontem, um lar que é um verdadeiro lar, feliz e bem sucedido, para que os filhos eles sejam criados nesse ambiente, para que possamos então olhar para os nossos filhos e tê-los em sucesso diante de Deus. Uma quarta coisa que eu tenho que fazer para que os meus filhos sejam bem-sucedidos é o que o casal está fazendo hoje. Isso aqui é um ato que tem a igreja como testemunho, que tem os céus como testemunho. Isso é uma promessa que eles estão fazendo diante de Deus. Porque muitas pessoas acham que isso aqui é um ato mágico. Aí eu vou trazer meu filho, vou consagrar ele a Deus, e Deus vai abençoar ele, e a vida dele vai ser um sucesso, e nunca mais tem que voltar na igreja. Não, isso aqui é apenas uma promessa que eu fiz, e que você faz, e que aqueles que terão seus filhos também farão. É uma promessa que eu estou fazendo para Deus, de consagrar esse filho a Deus, não só hoje, nesse dia aqui, mas por toda a vida dele. É isso que Deus quer que nós façamos como pais. E o versículo 24 vai dizer o seguinte: havendo um desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, e um éfa de farinha, e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. O menino era ainda muito criança. Olha o que Ana fez. A Bíblia ressalta: era o menino ainda muito criança. E o que Ana fez é diferente do que o casal tem feito, porque vocês vão levar Giovana de volta para casa. Então vocês estão aqui em uma grande alegria, mas vocês não vão mudar a vida de vocês. Agora se coloca no lugar de Ana, pegar um menininho de 3 anos e levar, sair de uma cidade longe para outra cidade, chegar lá no templo, entregar para o sacerdote: está aqui meu filho, eu vim consagrá-lo a Deus, está aqui o novilho, está aqui a flor de farinha, que era a melhor farinha que se entregava, está aqui o vinho,
E nós vamos então fazer o sacrifício, vamos matar o novilho e vamos fazer o sacrifício. E eu vou consagrar esse menino a Deus. Só que eu vou voltar sozinho. Ele vai ficar lá. Isso é consagração. É colocar o nosso filho no altar de Deus e largar lá. E não tirar do altar. Porque muitas vezes nós queremos entregar o nosso filho para o altar de Deus. Eu falo, não, mas eu quero de volta. Eu me arrependi de oferecer esse sacrifício a Deus. Como diz Romanos 12, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E muitos pais têm feito isso. Se arrependem deles mesmos, servir a Deus, e vão embora dos caminhos de Deus, vão embora da igreja e levam seus filhos juntos, aqueles que eles trouxeram diante do altar do Senhor para entregar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar um conselho. A Bíblia fala em Hebreus que Deus é fogo consumidor. Eu quero te dizer um negócio. Nunca, mas nunca na sua vida, você trouxer alguma coisa para o altar de Deus, mas você nunca nem pense em pegar de volta. Porque a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Se você dedicar um bem material no altar do Senhor, nunca mais tente pegar de volta. Se você colocar um filho seu no altar do Senhor, nunca mais tente tirá-lo de lá. Porque Deus, ele não suporta esse tipo de ação. Tudo que você entregar ao Senhor é do Senhor, não é mais seu. Você não tem mais autoridade sobre ele. E no que diz respeito a uma criança, quando eu entrego ela no altar do Senhor, eu estou reconhecendo Deus. A partir de hoje, eu estou fazendo uma promessa para o Senhor. Eu vou criar meu filho, vou criar minha filha para o Senhor. Eu reconheço que ele não é mais meu, mas eu vou criá-lo para que ele seja teu. E você vai lembrar dessa promessa todos os dias da sua vida, e eu vou lembrar também da que eu fiz, e eu vou fazer de tudo para deixar o meu filho lá no altar do Senhor, para que ele seja consagrado ao Senhor, para que ele sirva ao Senhor durante todo o momento da sua vida. Largue ele lá. O casal, ele tem que entender isso. Está trazendo a Giovana, consagrando ao Senhor. Vocês têm pelo menos 18 anos para cumprir essa promessa, até que ela possa tomar as suas próprias atitudes e vocês não serem responsáveis. Mas mesmo que se passe 20, 30 anos, vocês vão ter que lutar para que ela continue no altar do Senhor, nos caminhos do Senhor, porque vocês prometeram para isso. E Ana foi uma mulher de palavra. Ela cumpriu com a promessa que fez a Deus. Ela consagrou Samuel. Ela saiu da sua casa, trouxe o sacrifício, trouxe Samuel, fez um culto, apresentou Samuel a Deus. E agora ela vai cumprir a segunda parte do voto. Beleza, vou consagrar ele, vou fazer um culto bonitão. Eu, antes de ter meus filhos, eu fiz uma promessa que todos eles eu levaria lá onde eu estudei e os consagraria lá. Só que eu trouxe todos eles de volta. Só falta o Priscila ir lá, mas a minha intenção não é deixar lá, não, é trazer de volta. Só que Ana fez um voto duplo. Eu vou consagrar ao Senhor e eu vou levá-lo à casa de Deus para lá ficar para sempre. Versículo 28. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias em que ele viveu, pois do Senhor me pedi e ali adorar o Senhor. Agora que vem a parte difícil do voto de Ana. Você pega um filho de 3 anos de colo, acabou de desmamar, porque a Bíblia fala que logo após desmamar ela levaria ele de volta. Poderia ser até mais novo. E agora ela vai lá e ela deixa esse filho lá. E ela volta para a casa dela sem filho.
confiando no servo do Senhor que está ali, para criar o filho dela nos caminhos do Senhor. Isso é a parte difícil do voto. E aqui eu posso trazer uma ilustração em cima desse versículo, uma lição de moral para nós. Você não precisa vir aqui e largar seu filho aqui, até porque a igreja não tem condição de pegar ele. Mas eu quero dizer para os pais que vocês têm que trazer os seus filhos para a igreja todos os dias que tem trabalho com a igreja. Porque vocês vêm aqui, consagram ele, fazem uma promessa a Deus. Agora vocês têm que trazer eles para a casa de Deus. O irmão Jeová e a irmã Kenda tem que trazer a Giovana todos os dias que a igreja estiver reunida. Todos os dias que vocês puderem. E é o que eles têm feito. São frequentes nos cultos, estão aqui conosco, porque é aqui que nós vamos transmitir a palavra de Deus para o casal, para aprender a lidar com os seus filhos. É aqui que nós vamos transmitir a palavra de Deus para as crianças. Você pode vir aqui na salinha, estão reunidas as crianças, que eles estão aprendendo da palavra de Deus. E cabe ao pai, cabe à mãe, trazer os filhos para a casa de Deus, desde nenezinhos. Eu já falei com pais e eles falaram: olha, eu estou na igreja, mas eu não obrigo meus filhos a ir. O dia que eles tiverem a idade certa, eles vão resolver. Eu perdi um amigo, seus filhos já resolveram. Eles já sabem onde eles querem ficar. Não adianta você pensar que ele vai resolver quando tiver 18 anos, não. Ele já resolveu. Ele resolveu ficar no mundo. E ele só vai confirmar quando tiver maioridade que ele vai tomar o rumo dele. Então não é uma opção que eu dou para o meu filho, não. É uma obrigação. Você vai para a igreja, pronto, acabou. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai se comportar na igreja, você vai respeitar o professor, o pastor, seja lá quem for, que esteja lidando com ele. Você vai aprender de Deus, e você vai atrás orando, ensinando, obrigando ele, até que ele aprenda a amar ao Senhor. E ele toma a decisão, fala: eu vou ficar na casa do Senhor enquanto eu viver. Porque esse voto é ele que tem que fazer. É ele que tem que fazer. Mas é você que tem que levá-lo a fazer isso. Então traga seus filhos à casa de Deus. E não é só trazer e falar: está aqui, se vira aí, na hora que Cabal vem buscar. Não. Olha o que Ana fazia com Samuel. Olha para o versículo 18 e 19 do capítulo 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia com seu marido. Subia a oferecer sacrifício a mão. O que Ana fez? Ela consagrou: está aqui, Senhor, a promessa está cumprida, está consagrada. Eu fiz o voto de largar ele aqui, está aqui, larguei. Só que ela fez o quê? De ano em ano ela voltava. Ela viu o filho dela uma vez por ano. Ela voltava, trazia uma túnica. Ele crescia, a túnica ficava pequena, no ano que vem ela trazia outra. O que é isso? Acompanhamento. Essa atitude que Ana tinha para com Samuel é o acompanhamento da mãe, é o acompanhamento do pai. Então você consagra seu filho, você traz ele para a igreja, agora você acompanha. Está crescendo, tem necessidades diferentes, tem necessidades espirituais diferentes, precisa aprender mais, precisa lidar mais. Então eu estou acompanhando a vida da criança até que ela crescesse, até que ela cresça. Os filhos, você consagra, você entrega, e agora você acompanha todos os dias da vida dele, até que ele tenha a condição de tomar o seu próprio caminho. Acompanhe seus filhos, e aí você terá então filhos bem sucedidos no Senhor. É isso que nós precisamos ter de atitude para com os nossos filhos, para com as nossas crianças, os nossos adolescentes
os nossos jovens e até com os nossos filhos adultos, porque tem muito filho adulto que dá cabeçada em tudo quanto é parente que vê, e o pai tem que estar lá, a mãe tem que estar lá tirando. Por quê? Porque não quer nunca que eles saiam do altar do Senhor, quer que eles estejam para sempre no altar do Senhor. E hoje eu creio que a Giovana veio aqui para ser consagrada ao Senhor, para ser deixada na casa de Deus e para ser acompanhada na casa de Deus, até que ela possa por si própria tomar o caminho do Senhor. Conheça mais de Samuel, você vai ver a bênção que esse homem foi para a nação, porque uma mãe orou por ele, consagrou ele, entregou ele e acompanhou ele na casa de Deus. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Não canse, não fala assim: entreguei meu filho para Deus. Eu te digo o seguinte: quem te entregou seu filho para você foi Deus, então você não tem direito de devolver ele. Filho é um negócio que não tem devolução, você pegou, é seu, até que você entregue ele pronto para Deus. Ah, não dou conta não, se vira, Senhor. Fala: não. E o diabo costuma pegar, mas Deus não pega de volta não. Deus fala: é você. O diabo está doidinho, o diabo está até com gana de pegar nossos filhos, mas nós temos que consagrá-los a Deus dessa forma. E é isso justamente que nós esperamos que o casal faça. Esse compromisso firmado, ele deve prosseguir até que a Giovana consiga servir a Deus por si próprio. Vou chamar o casal aqui à frente, vou descer aí, para que nós possamos orar. Convidar a igreja que se coloque em pé. Você pode impor suas mãos aqui para frente. A Bíblia fala: não impõe precipitadamente a mão sobre ninguém, mas nós sabemos que uma criança, ela não tem culpa, e nós podemos impor as mãos sobre ela tranquilamente, para que nós possamos orar por ela. Vou orar. Senhor nosso Deus, neste momento, ó Deus, eu creio que houve um entendimento da Tua Palavra com relação à entrega, ó Deus, da Giovana. Ela está sendo consagrada ao Senhor, ela está, ó Deus, sendo oferecida nesse momento ao Senhor, aonde os seus pais, irmão Jeová e irmã Kênia, estão firmando com o Senhor um compromisso, ó Deus, de fazer como Ana, de consagrar, ó Deus, a Giovana e fazer tudo para que ela permaneça no Teu altar, até que ela atinja a vida adulta, até, Senhor, que ela possa confessar ao Senhor como Salvador da sua vida, como Senhor, e venha te seguir, ó Deus, por conta própria, apenas sendo auxiliado, ó Deus, mas seguindo o seu caminho. Ó Deus, eu oro para que os pais também tragam ela para a igreja. Deixem, ó Deus, figuradamente, como Ana fez, ela aqui, que ela possa vir aqui, ó Deus, e receber a instrução do Senhor, para que o mais cedo possível ela venha compreender a Tua Palavra e ela venha tomar a decisão, ó Deus, recebendo ao Senhor como Salvador. E que os pais, ó Deus, irmão Jeová e irmã Kênia, também acompanhem a Jeová, que sejam, ó Deus, ali todos os dias da vida deles, sejam como uma sombra na vida dela, que estejam perto, ó Deus, o suficiente para que nenhum inimigo dos nossos filhos possa tragá-lo. Na escola, Deus, nossos filhos têm inimigos. Dentro de casa temos televisão, celular, computador. Tem amigos, ó Deus, que podem influenciar para o mal. Tem o próprio coração da criança, que é astuto, que é louco. A Bíblia diz que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Uma criança entregue a si mesma, ela manifesta loucura
e manifesta coisas, ó Deus, que vêm trazer tristeza para o coração dos pais. Mas que a Giovana, ó Deus, não venha ter isso na sua vida, porque ela vai ser acompanhada pelos pais, pela igreja, pelo Senhor, para que ela venha ser bem sucedida no Senhor. Sustente, ó Deus, esse casal na graça e na misericórdia do Senhor, dando a ele sabedoria, discernimento, ó Deus, muita saúde, tanto ao casal quanto a Giovana, ó Deus, quanto a toda a família, para que eles sejam consagrados ao Senhor. Ó Deus, abençoe a vida dessa família, Jeová, Kênia, Rayane e Giovana, Deus, para que sejam sustentados diante do teu poder, diante da tua graça. Nós consagramos neste momento a Giovana, e ó Deus, estamos aqui como testemunha desse ato, para que seja cumprida essa grande promessa feita ao Senhor. Eu que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus pela presença de vocês, por toda a igreja que está aqui nessa noite, viu? Deus abençoe a cada um. E esse voto, Deus sabe que a gente está fazendo diante de Deus, não é só de vocês, mas é diante de Deus. Desde que eu me converti, eu levei a minha filha Rayane para a igreja. A gente tem passado assim, uma luta muito grande, né? Mas que Deus nos conceda a sabedoria, nos conceda a cada dia o privilégio de estarmos na casa do Senhor por longos dias aqui e depois ir morarmos ao Senhor juntamente com os nossos filhos, nossa família no céu. Então assim, agradeço a Deus pela presença de vocês. O Senhor conceda a vocês também a sabedoria do Senhor e a alegria do Senhor, que é a nossa força. Obrigada. O casal pode sentar, Deus abençoe. E agora vai cantar uma música. Vou passar a palavra para o Marcos. Mais uma vez, agradecer aos visitantes que estão aqui conosco, que as portas da igreja estão abertas.